Olá pessoal, tudo bem? Como nós combinamos e como eu prometi, estou gravando esse vídeo aqui sobre a questão de documentação associada, né? Unidades de descrição relacionada. Estou compartilhando inicialmente com vocês a norma internacional de descrição arquivística, a ISAD-G, exatamente para a gente poder ter como ponto de partida o metadado ou o elemento de descrição, o 353, unidades de descrição relacionada. Qual é o motivo do vídeo? O motivo dele é para a gente poder implementar as descrições aqui no projeto da Funarte. Na nossa última reunião que nós tivemos, ficou uma dúvida, ficou um pedido, né? O que nós vamos fazer com aquelas descrições, aqueles dossiês ou aquelas séries que tem documentação que existe relação com outro acervo. Esse outro acervo pode ser um fundo, pode ser uma coleção, pode ser uma outra série, uma outra subsérie, ou até um item mesmo, um item documental. E aí essa foi a dúvida. Um caso bastante concreto que apareceu, foi perguntado pelos nossos bolsistas do TED aqui da UF com a Funarte, né? E que é o motivo desse vídeo. Por exemplo, um dossiê ou uma série de recortes de jornal, em que dentro desse recorte de jornal, nós temos acervos que pertencem a outra série, ou a outra peça, ou a outro dossiê, ou inclusive a outro acervo. O que nós faríamos? Nós iríamos reproduzir esse acervo lá na outra unidade de descrição? Nós iríamos desmembrar e levar esse acervo lá para outra unidade? Ou nós iríamos fazer relação de original ou relação de cópia? Não, nenhuma dessas alternativas, né? O acervo, ele é daqui desta entidade custodiadora, daqui deste acervo, desse fundo ou desta coleção, e ele está cumprindo os princípios arquivísticos, né? Tanto de proveniência quanto de ordem original. Então, ele é daqui esse acervo. Mesmo que a gente tenha, por exemplo, um acervo, um fundo da Fernanda Montenegro, por exemplo, que contenha documentos na mesma subsérie ou dossiê recortes de jornal, que sejam da Dina Sfati, por exemplo, ou do Paulo José. Nós não vamos reproduzir, porque esses documentos são daqui. Lá é uma outra unidade de descrição arquivística. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar esse metadado da ISAD, o 353. E é por isso que eu coloquei aqui a ISAD, a norma ISAD-G, unidades de descrição relacionada. O objetivo é exatamente identificar essas unidades que têm algum tipo de relação no nosso acervo. No nosso caso, o Funarte é da mesma entidade custodiadora, mas veja que o Atom também permite que nós possamos fazer com entidades custodiadoras distintas, esdias distintas. Veja que ele diz o seguinte: o objetivo é registrar informação sobre unidade de descrição existentes, tanto na mesma instituição custodiadora, ou em qualquer outro lugar que exista, que sejam relacionados por proveniência ou qualquer outro tipo de associação. Tá? Ele ainda nos diz o seguinte: forneça uma introdução apropriada, explicando a natureza da relação. Então, a gente vai dizer qual é a relação que tem esses recortes de jornais daqui da Fernanda Montenegro, lá com aquela série de recortes de jornais, por exemplo, da Dina Sfati. E a norma também nos diz o seguinte: se a unidade de descrição for um instrumento de pesquisa, um guia, um catálogo, um repertório, uma edição de fontes, eu tenho que usar o elemento de descrição, instrumento de pesquisa, que é o 345, 3.4.5, de forma que a gente possa referenciar. Tá? Ademais da ISAD, veja que eu vou compartilhar com vocês agora outra guia, deve estar aparecendo já para vocês aí. Esse aqui é a documentação do Atom, tá? A documentação lá no site original do Atom. Link Related Archival Descriptions in Atom
for each other. Então, quer dizer, nós podemos fazer essa relação de descrição para qualquer outro tipo de unidade de descrição. Pode ser para um fundo, pode ser para uma coleção, para uma seção, série, subsérie, dossiê, item ou até partes do átomo. Lembrando que a gente já falou sobre isso, né? Então, veja, aqui nessa documentação do átomo, ele identifica que na ISAD é o código 353, na DACS é o código 6.3 e na RAD é 1.8B20. E aí tem toda a explicação como é que eu faço. Se vocês quiserem, venham aqui depois, como é que eu faço para linkar uma descrição arquivística com outra descrição no átomo, né? A gente edita aquela descrição e adiciona essa descrição relacionada. Veja que nas imagens, tão pequenas aqui, né, gente? Deixa eu ampliar um pouco para vocês. Veja que nas imagens aqui, ó, agora sim vai estar melhor para vocês. Eu posso ligar a fundo, eu posso ligar um item, eu posso ligar um dossiê, não tem problema. E olhem que aqui na descrição relacionada eu começo a digitar, como vocês estão acostumados já, né? Eu começo a digitar a descrição que eu quero relacionar e ele vai trazer a descrição para mim. Se vocês tiverem, na hora que estiverem trabalhando com o acervo da Funarte, tiverem algum problema, porque se repete muito essa série e vocês não sabem de quem é, por exemplo, uma série recortes de jornal. É complicado, porque nós vamos ter muitas séries recortes de jornais, muitos dossiês recortes de jornais. Então a gente coloca um código. Nós podemos ter o identificador, eu vou lá e procuro pelo identificador, ou então eu coloco lá no elemento recortes de jornais, por exemplo, da Dina Sfatia, que é o que a gente vai ter nesse relacionamento que a gente vai fazer, da Fernanda Montenegro com a Dina Sfatia e o Paulo José. Para remover, basta editar de volta, e aí vocês vão clicar naquele xizinho que está aparecendo aqui, ó. Vou dar mais uma ampliação aqui, ali naquele xizinho, ó, tá destacado aqui, ó. Clica e vocês removem esse relacionamento. Outra coisa que eu tenho que deixar claro também é que esse relacionamento ele é bidirecional. Então, se eu estou aqui no acervo da Fernanda e eu fizer um relacionamento lá para a Dina Sfatia, ele vai criar dos dois lados o relacionamento. Ele vai colocar essa documentação associada, essa descrição relacionada aqui, o item 3.4, a área 3.4, e ele vai colocar lá na Dina Sfatia também. Se eu apagar lá da Dina Sfatia, também ele apaga aqui da Fernanda Montenegro. Então, isso é só para vocês saberem como é que vocês vão fazer essa inserção. Então, vamos lá para o átomo. Tá? Eu vou pegar um caso em concreto, eu vou trocar a guia compartilhada com vocês. Vocês já viram que é o item 0060_5, Jornal do Brasil, o colecionador. Esse acervo, deixa eu subir aqui, é o fundo da Fernanda Montenegro e do Fernando Torres, como está aparecendo aí na tela de vocês. E por que eu peguei esse item em particular? Está aqui ele de volta no destaque, né? Por quê? Deixa eu descer e mostrar para vocês. Olhem só. É um recorte de jornal, do Jornal do Brasil, de 3 de maio de 74, em que é uma peça com a Dina Sfatia e o Juca de Oliveira. O colecionador, cartaz do Teatro Maison de France. Então, vejam, esse recorte, ele também tem recortes lá no acervo da Dina Sfatia. Vamos lá no acervo da Dina Sfatia para dar uma olhadinha. Primeiro, deixa eu só descer aqui nesse acervo da Fernanda e deixa eu mostrar para vocês que, olhem só, tem a área de identificação e a área de contextualização. Só duas áreas. Não tem... Deixa eu voltar aqui para a ISAD. Deixa eu só voltar para 3.5 aqui. Não tem... eu não estou compartilhando a guia, né, gente? Agora sim, ó, desculpa. Não tem a área 3.5. Por quê? Porque nós não lançamos a área de fontes relacionadas. Então, não tem.
Eu vou voltar aqui para o Jornal do Brasil, compartilhar a guia. Veja que as duas áreas que estão ativas no Atom são área de identificação e área de contextualização. Isso quer dizer, voltando a compartilhar a ISAD-G, veja que ele não tem por quê? Porque nós não temos as unidades de descrição relacionadas lançadas. Então, ele não aparece esta área 3.5 ativa. O que a gente vai fazer é exatamente lançar. Mas antes de lançar, vamos lá no acervo da Dinasfat. Deve já estar compartilhado para vocês aí. Vamos lá em cima, olhem só. Fundo Dinasfat e Paulo José. Vocês viram que esse aqui é um acervo que ainda será objeto da nossa intervenção de espelhamento do arranjo, né? Os dossiês ainda estão pendurados diretamente ao fundo. Não tem as séries da Dinasfat lançado. Esse é um trabalho nosso ainda que nós vamos fazer quando nós chegarmos nesse acervo da Dinasfat. A gente não chegou lá ainda. Então, esse é o trabalho de vocês, dos bolsistas, para fazer mais adiante. Mas olhem só o que nós encontramos aqui na Dinasfat. Ela tem uma série. Vocês conseguem verificar que eu estou com o mouse destacado aqui, né? É uma série recortes de jornais Dinasfat. Vamos descer nessa série? Eu vou clicar. Então, ela entra em destaque, ela entra em contexto. E aí vejam que nesta série da Dinasfat tem duas áreas ativas no ato, a de identificação e de contextualização. A 3.5 não está ativa. É isso que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos voltar aqui no Atom da Fernanda Montenegro agora. Naquele item que é o item 0065, é um recorte de jornal, do Jornal do Brasil, o colecionador, em que aparece a Dinasfat. Tem uma descrição relacionada, tem uma unidade de descrição relacionada. Exatamente o metadado 353. Como é que eu vou lançar essa relação com aquela série lá da Dinasfat? Viemos aqui abaixo na barra de botões, ou no bloco de botões, vamos editar. E aí eu só vou abrir a área que me interessa agora. Só me interessa documentação associada. É isso aqui, área de documentação associada. Então, não é localização de originais, que é a primeira, ó, deixei em destaque. Não é existência de cópias. Nós não estamos falando de cópia de recortes de jornais da Fernanda lá na Dinasfat. Nós estamos falando de descrições relacionadas. Aqui acima, em unidades de descrição relacionadas, aqui eu vou fazer aquele contexto, aquela explicação, que está lá na ISAD. Então, vocês vão fazer isso na hora de lançar no acervo aqui da Funarte. E aqui na descrição relacionada é que eu vou fazer o link com essa outra unidade de descrição. Então, eu vou digitar aqui parte do título do elemento de descrição, que pode ser um item, que pode ser uma série, que pode ser um fundo, que pode ser uma coleção, tá? Nesse caso, eu vou direto digitar Dinasfat. Então, quando eu digitei Dinasfat, eu poderia ligar o fundo. Só que não é o fundo. Na verdade, eu estou ligando a série Recortes de Jornais Dinasfat. Vamos clicar. Vejo que não é só Dinasfat, né? Também tinha outra pessoa ali, o Juca, né? Então, se eu quisesse ligar outros acervos, eu faria aqui nesse momento também. Mas não, vamos ligar só com a série Recortes de Jornais Dinasfat. Vocês vão ver que nós tínhamos duas áreas e nós vamos passar a ter 3 áreas agora identificadas. Vamos salvar. Vamos descer. Clicamos no salvar. Olhem só, o Jornal do Brasil, o colecionador. Está aqui o objeto digital, que aparece a Dinasfat e o Juca de Oliveira na peça O Colecionador. E nós vamos descer, olhem só, mais uma área. Essa que eu estou deixando em destaque aqui. Área de documentação associada. Aonde tem um elemento de metadados 353, descrições relacionadas, e aqui está o recorte de jornais da Dinasfat.
Se eu clicar aqui, eu vou diretamente lá para a Dinasfat. Querem ver? Vamos clicar. Abriu o acervo da Dinasfat. Aí eu vou abrir aqui. E aí, olha só, eu vou encontrar ali o recorte de jornais da Dinasfat. Ele me trouxe até aqui. E quando eu olho aqui essa descrição, essa série de recortes da Dinasfat e do Paulo José, eu encontro mais essa área que foi criada, área de documentação associada, que não tinha antes. Eram só duas áreas que existiam identificadas. E aí aparece o 353, documentação associada, Jornal do Brasil, o colecionador. Então vejam que ele é bidirecional, esse relacionamento. Quando eu criei lá, ele criou aqui na Dinasfat também. Os dois ficaram interligados. Se eu clicar aqui agora, volta lá para o acervo da Fernanda e abre para mim aquele item do Jornal do Brasil, o colecionador. Vejam, aqui está, ó. Dinasfat e Juca de Oliveira, na peça O Colecionador. E aqui abaixo a área identificada. Então, vou só voltar aqui a ISAD. Está aqui. 3.5, foi isso que nós fizemos. 3.5, área de fontes relacionadas. 3.5.3, unidades de descrição relacionadas. Lembrando que ele é bidirecional. Se vocês apagam em um dos elos descritivos das unidades de descrição, o átomo vai apagar dos dois lados. Lembrando que vocês podem colocar inúmeras unidades de descrição relacionada. No caso ali, a gente tinha o Juca Oliveira. Então, eu também posso colocar, ademais da Dinasfat, eu posso colocar o Juca de Oliveira também como descrição relacionada. E vejam, nós não estamos falando de existência de localização de originais, porque é outra questão. Nós não estamos fazendo isso, e não estamos fazendo existência e localização de cópias, porque não são cópias que tem entre o acervo da Fernanda e o acervo da Dinasfat. O que nós temos são descrições relacionadas, certo? Deixa eu voltar aqui, então, para o Atom. Está aqui, está feito, eu já fiz esse relacionamento. Quem tiver trabalhando, nossos bolsistas aqui que estiverem trabalhando nesse momento, nos recortes de jornais da Fernanda, da série geral, já vai ver esse item que eu fiz e vocês vão poder fazer, na sequência, essas unidades de descrição relacionada. Qualquer dúvida, podem colocar no vídeo aqui que eu respondo, ou então os bolsistas podem colocar lá na nossa sala de aula do TED, do projeto, né? Lá no Class, que eu respondo, ou então a professora Natália ou o professor Renato. Então, podem praticar, fiquem à vontade, espero que o vídeo ajude vocês nas práticas a partir de agora. Feito, pessoal. Obrigado pela assistência, até o próximo.